Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Identifique aí, por favor, o versículo de número 1, porque nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 6. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu reconheço que temos lido parte de uma das histórias mais conhecidas da igreja. Dificilmente um crente, por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, ele nunca tenha tido algum contato com aquilo que nós chamamos de o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma criança que tem o privilégio de nascer ou ser criada em um lar evangélico, desde muito cedo já tem contato com esta história, com este fato histórico, com este milagre realizado por Jesus. Então, por um lado, esta é uma história familiar de todos nós. Só que ela não é só uma história conhecida. Esta é também uma história extraordinária. Não é todos os dias que alguém com 5 pães e 2 peixes consegue alimentar uma multidão que tinha por baixo 15 mil pessoas. Então você tem aqui uma história que, por um lado, é conhecida, familiar, e por outro lado, uma história extraordinária. Mas se nós queremos, pelo menos tentar entender esta história corretamente, e ao entendê-la desta forma, então, com a ajuda de Deus, buscar extrair algumas lições espirituais, práticas e para os dias atuais, nós precisamos trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto. E para isto não basta olhar para os versículos lidos. O entendimento da razão pela qual João escreve o que escreveu, e escreve da forma com que escreveu, depende de nós olharmos para além do que nós lemos. Então não basta olhar só para os versos lidos. Por incrível que pareça, também não basta ler todo o capítulo. É preciso nos lembrarmos, ainda que de forma muito rápida, eu prometo, a respeito da construção do evangelho escrito por João.
João, quando escreve este evangelho, evidentemente que inspirado pelo Espírito Santo, e entenda ou lembre-se, é claro, o fato dele estar sendo inspirado pelo Espírito Santo na escrita deste evangelho, não quer dizer que João está fora de si, ou está em transe. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, quando age na vida de alguém, ele não tira a razão deste alguém. Pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito, mais racional a pessoa será. Não é isto que Paulo, pode parecer contraditório, mas não é. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Romanos capítulo 12, ele convoca aquela igreja a prestar um culto racional, e somente pela ação do Espírito é que alguém pode prestar um culto aceitável a Deus. Então, quando João está escrevendo este evangelho, ele está debaixo da inspiração do Espírito, é verdade, e exatamente por isso ele tem clareza sobre algumas coisas. Primeiro, ele tem clareza sobre o público-alvo do seu evangelho, porque assim como Mateus, Marcos e Lucas, João ele também escreve pensando em um povo. Mateus, por exemplo, escreve pensando nos judeus, Marcos nos romanos, Lucas nos gentios, e João ele nos gregos, Lucas nos gregos, e João ele escreve pensando em toda a raça humana. É por isso, e não se preocupe, nós vamos chegar lá, é por isso que João é considerado o evangelho universal, porque ele não escreve para um povo específico, ele escreve para toda a raça humana. Além disso, quando João escreve este evangelho, ele tem clareza quanto ao tema. E quando ele escreve este evangelho, e isso fica claro na sua estrutura, na forma com que ele abre, na forma com que ele desenvolve e na forma com que ele encerra o seu evangelho, de que o seu propósito é exaltar o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, por exemplo, João é diferente na forma com que ele abre o seu evangelho. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas apresentam o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus e o ministério terreno de Jesus, João não. João coloca Jesus dentro da realidade da eternidade. Quando ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João já mostra a que veio. Observem, enquanto os outros evangelistas registram vários milagres, João registra apenas 7, ou seja, ele registra menos milagres do que os outros. E é indispensável lembrarmos que cada um dos milagres que João descreve no seu evangelho é acompanhado da expressão eu sou. Quem não se lembra, por exemplo, que neste mesmo episódio da multiplicação dos pães e peixes, ele é acompanhado da expressão eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo àquelas pessoas: não venham atrás de mim pelo pão que eu dou, venham atrás de mim pelo pão que eu sou. Quem não se lembra, por exemplo, que quando ele está, conforme o capítulo 11 de João, ele está para ressuscitar a Lázaro, que estava morto há 4 dias, o que foi que ele disse a Marta? Não se preocupe, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então observe que o que Jesus está dizendo, e João quer acentuar isso,
de que ele não é a ressurreição porque ressuscita, mas ele ressuscita porque ele é a ressurreição. E esta é também uma forma de apontar para a criação, porque o próprio texto diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele não é criador porque cria, mas ele cria porque ele é criador. Então o que eu estou tentando mostrar aos irmãos nesta oportunidade é que João, primeiro, escreve este evangelho pensando em toda a raça humana. Segundo, ele está exaltando o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E cada um dos registros de milagres que João escreve, ele auxilia. Ele está aqui para contribuir com o propósito de mostrar que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E aí quando você lê o capítulo 6 de João, você consegue observar pelo menos duas características desse capítulo. Primeiro, ele é um capítulo extenso. Aliás, ele foge ao padrão. Ele possui 71 versículos. Então, primeiro, este é um capítulo longo. Ele é um capítulo extenso. Além de ser um capítulo extenso, este capítulo de número 6 de João, ele é também um capítulo intenso. Então gravem bem, ele é um capítulo extenso e ele é um capítulo intenso. Ora, observe o que está aqui nesse capítulo. Primeiro, Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de cerca de 15 mil pessoas. Isso é intenso. A intensidade aumenta quando ele anda por sobre as águas do mar. Os discípulos estão em uma tempestade e Jesus anda por sobre as águas do mar. Isso é intenso. A intensidade é ainda maior quando Jesus prega uma mensagem. E olha a mensagem que Jesus prega. Ele contraria, e aí aqui é preciso dobrar a atenção. Olha a intensidade da mensagem. Ele está falando a um público majoritariamente de judeus, e eles estão murmurando. Por quê? Porque eles perceberam que, diferente do dia anterior, Jesus agora não daria pão de graça para eles. E aí eles começam a murmurar. E é interessante que eles murmuram com base bíblica, porque eles começam a dizer assim: isso aí não está com nada. Bom mesmo foi Moisés que deu pão aos nossos pais no deserto. Jesus, conhecendo os corações, olha como Jesus rebate. Jesus diz: como é que é o negócio? Vocês estão dizendo que foi Moisés quem alimentou os seus pais no deserto? Olha isso, eu porém vos digo que quem deu pão aos vossos pais no deserto não foi Moisés. Uma leitura desatenta, parece que isso aqui não tem nada, mas Jesus está, preste atenção nisso aqui, Jesus está confrontando a crença dos judeus de que Moisés é o grande profeta. Então Jesus desconstrói essa ideia, e para aumentar a intensidade, ele ainda diz assim: não foi Moisés, mas foi o meu Pai que está no céu. Observe que Jesus está tocando em 2 pontos. Ele toca no fato de que eles criam que Moisés é o grande profeta, e ele ainda diz que ele é o Filho de Deus.
E para você que está atento, para aumentar a intensidade, Jesus ainda diz assim, verdadeiramente, a minha carne é comida, e o meu sangue é bebida. Pronto, ali acabou. E aí é quando o texto diz o quê? Que a multidão levantou-se e foi embora. Jesus, que não tem problema com falta de popularidade e não se apega a número, Jesus se volta para os apóstolos e diz o quê? Quer ir embora também? É quando Pedro se levanta e ele não diz para onde iremos, porque Jesus não é um lugar. Ele diz, a quem iremos? Porque Jesus é uma pessoa. A quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu estou tentando mostrar aos irmãos nessa noite, nessa parte inicial, a intensidade desse capítulo, a forma com que esse registro de João, ele vai se intensificando à medida que ele vai registrando. Agora, o que me chama a atenção é a forma com que esta história começa e a forma com que ela termina. Imagine você assistindo a cena de fora. Imagine a cena. Você não está no meio da multidão, você está do lado de fora. Imagine em cima de uma montanha e você vendo a cena se desenrolar. Um homem, Jesus aqui. Eu quero que você imagine a cena mesmo. E uma multidão por baixo, 15 mil pessoas. Você olha e diz, como é que é o negócio? Uma multidão no deserto, que sai da sua casa, que sai das suas cidades, para irem em direção a um pregador. Dá para imaginar a cena? Qual é a sua visão sobre o ministério deste pregador? Sem propaganda, sem alarde, sem rádio, sem televisão, e por baixo, 15 mil pessoas que saem das cidades, vão ao deserto para ouvir um pregador. Bonito, não é? Qual é a conclusão sobre o nível desse ministério? Vou lá, vou ser prático. Isso que é um ministério aprovado. Não é essa a nossa visão? Então como é que começa a história? Com a popularidade de Jesus nas alturas. E quem olha de fora diz, isso que é sucesso ministerial. E como é que essa história termina? O que começa com 15 mil por baixo, termina com 12. Porque observe que há uma diferença entre discípulos e apóstolos. Porque até os discípulos foram embora. Porque para ser apóstolo, tinha que ser discípulo. Mas nem todo discípulo foi apóstolo. E a Bíblia diz que os discípulos foram embora, junto da multidão. E quem é que ficou? Só os apóstolos. Então olha agora a mudança de cenário. Aquele mesmo pregador que começa a pregação com uma multidão incontável, depois da mensagem termina com 12. E para piorar, ele olha para os 12 e diz assim: no meio de vocês tem um traidor. Ou seja, até o que tem foi tirado.
O que eu estou tentando mostrar aqui, para entendermos esse cenário, é que essa história começa, na visão humana, bem sucedida, e termina, na visão humana, mal sucedida. Porém, Jesus, ele não é apegado à popularidade, porque para Jesus, primeiro, não importa a reação dos que me ouvem, o que importa é eu cumprir a missão que eu vim cumprir, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu vim fazer, e eu sei quem eu sou. E aí não importa se a mensagem é dura e as pessoas não a recebem, o que importa é eu cumprir o meu papel, porque mesmo que essa geração não receba, a próxima geração, ela receberá a minha mensagem. Então, para Jesus, mais importante que popularidade é a fidelidade. É que nós, seres humanos, somos apegados, somos inclinados. Aliás, nós somos amantes da popularidade, da aceitação humana. Agora, a verdade é que Jesus sempre soube que o caminho da aceitação passa pelo caminho da rejeição. Ninguém será totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. Quer ser aceito? Então entenda isso. Antes de ser aceito, você será rejeitado. Vamos pensar aqui, para eu tentar fundamentar isso ainda melhor. Será, pastor Robson, me dirige o senhor com respeito, será que Paulo, o grande apóstolo, que nós admiramos, que nós praticamente veneramos, será que ele hoje teria espaço entre nós? Com o perfil de ministério que ele tinha? Vivia sofrendo, vivia sem dinheiro, vivia preso, sendo apedrejado, tinha que fugir das cidades. Teve uma ocasião que ele teve que fugir de madrugada pelo cesto, pela muralha da cidade. Será que Paulo é o padrão de um ministério bem sucedido? Observem, as principais, atente para isso, as principais cartas de Paulo, elas foram escritas de dentro de uma cadeia. Sabe por quê? Porque Paulo nunca se prendeu ao espaço. Paulo sempre se preocupou com o tempo. Porque para Paulo não importava quantos o ouviam naquele momento. Para Paulo o que importava é quanto tempo a minha mensagem vai durar. Porque mais importante que o espaço é o tempo. Mais importante que a aceitação humana é você ser fiel ao que Deus entregou para você realizar. Quantos desejam ser fiéis a Deus aqui nesta noite? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode nesse lugar. Mas eu preciso adiantar aqui. É verdade, alguém poderá dizer, mas Jesus tinha popularidade. É verdade. Aliás, a Bíblia mostra que onde Jesus chegava, isso aqui é princípio. Para você que está atento, isso aqui é princípio. É verdade. Onde Jesus chegava, sempre havia uma grande multidão. Concordo. Mas isso não significa
que Jesus investia em imagem. Deixa eu repetir isso aqui de outra forma. Jesus nunca investiu em imagem. Quer ver que é verdade? Para você que está bem atento, quando a multidão era muito grande, o que Jesus fazia? Ele entrava num barquinho e se afastava da praia. Olha isso aqui, dá para imaginar a cena? Uma multidão, e ao invés de ir em direção a ela, Jesus se afastava. Hoje é o contrário. A maioria hoje, quanto maior a multidão, aí que eu vou para a galera. Jesus é o contrário. A multidão está muito grande, é muita coisa, espera aí, e ele se afastava. Por quê? Porque Jesus sempre soube que quem se expõe demais morre antes do tempo. Eu vou repetir isso aqui: quem se expõe demais morre antes do tempo. Como Jesus sabe que tem a hora certa para ele entregar a sua vida, ele não se expõe, porque senão ele morreria antes do tempo. Mas se por um lado, quer ver que isso é verdade? Que Jesus não investiu em imagem. Quando foi para prendê-los, os soldados romanos não sabiam quem ele era, tanto que Judas teve de beijá-lo, para que os soldados soubessem quem ele era, porque conheciam o seu nome, mas não conheciam o seu rosto. E sabe por quê? Oh, gente, porque Jesus nunca investiu em imagem, mas sempre investiu no bom nome. Oh, glória a Deus. E quer ver que isso aqui é verdade? Jesus está entrando em Jericó, e lá tem um cego. E cego conhece o rosto de alguém? É claro que não. Mas quando vai ouvindo o barulho, ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? E alguém diz: é Jesus que vai passando. Opa! E aí ele começa a gritar o nome, e com detalhe: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como quem diz: eu não conheço o teu rosto, eu não conheço a sua imagem, mas eu conheço o teu nome, eu sei do teu nome. Mais vale o bom nome do que uma imagem. Oh, glória a Deus. Vivemos uma geração apegada à imagem. Vivemos em uma geração apaixonada em mostrar uma irrealidade. Mas o Senhor está dizendo a nós nesta noite: mais vale um bom nome, mais vale o que eu sei quem você é, do que o que as pessoas acham que você é. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Deixa eu lhe contar isso aqui. Durante 3 anos e meio, mais ou menos, quando eu ainda morava no interior do Rio de Janeiro, eu estudei em São Paulo, onde hoje eu moro. E a cada 2 meses eu tinha que ir a São Paulo para fazer um módulo que durava de segunda a sexta-feira. Começava segunda, meio-dia, terça, quarta e quinta, de 8 às 5 da tarde, e na sexta terminava ao meio-dia. E uma dessas minhas idas a São Paulo, um dos meus professores, talvez o que eu mais admiro, quando foi chegando no final da aula de sexta-feira, ele chegou perto de mim e disse assim: Elias, você pode
depois do almoço, voltar para conversar um pouco comigo? Eu falei, claro. Aí eu fui, almocei, voltei, entrei na sala dele, e ele abriu a conversa dizendo, me conte um pouco da sua história. Aí eu comecei a contar um pouco da minha trajetória. Assim que eu terminei, ele contou a dele. Claro que a dele é muito mais interessante que a minha. Quando ele terminou de contar, um pastor presbiteriano daqueles, ele disse, um pastor assembleiano aceita que um pastor presbiteriano ore por ele? Eu disse, só se for de joelho. Aí, então tá bom. Aí eu dobrei o joelho, ele orou por mim. Quando eu levantei da oração, não faça juízo de valor antes de eu explicar, tá bom? Estou te ajudando a não pecar. Quando eu levantei, ele disse assim, que Deus engrandeça o teu nome. Aí eu levei um susto, porque isso não é um termo de um pastor presbiteriano, isso é termo de pentecostal. Aí ele percebeu que eu assustei, ele disse, você está surpreso? Eu disse sim. Ele disse, por quê? Eu falei, não, porque eu não esperava isso do senhor. Um homem com mais de 70 anos, presbiteriano daqueles. Ele disse, eu acho que você não entendeu, Elias. Eu não pedi para Deus engrandecer você. Eu pedi para Deus fazer o que fez com Abraão. Porque Deus não prometeu engrandecer Abraão. Deus prometeu engrandecer o nome dele. Eu disse, mas qual é a diferença? Ele falou, não, porque pessoas morrem, pessoas passam, mas o nome permanece. E deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Ouçam isso, uma árvore, enquanto ela está em pé, você só tem uma noção se ela é grande ou pequena, mas você não tem a medida dela. Você só consegue medi-la quando ela tomba. Aí você consegue pegar a fita e medi-la. Ou seja, nós, enquanto estamos aqui, se tem uma ideia de quem somos. Agora só saberão quem somos mesmo quando não estivermos mais aqui, porque aí não teremos mais como controlar nosso celular, não teremos mais como controlar os nossos acessos aos e-mails, às redes sociais. Aí saberão quem de fato nós somos. Deus marcou esta noite para dizer a nós: guarde o seu nome, guarde a dignidade da sua família, porque nome vale mais do que imagem. Quem entende a voz de Deus aqui nesta noite, diga bem forte assim: mais vale um bom nome do que uma imagem. Aleluia, aleluia. Deus quer te dar graça para preservar a dignidade da tua casa. O diabo armou para destruir o seu nome, a sua dignidade, mas Deus marcou esta noite para dizer: eu te dou mais uma chance e restauro a sua vida. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra. Deus está fortalecendo raízes neste lugar. Deus está fortalecendo raízes nesse lugar. Eu preciso adiantar aqui. O diabo não vai destruir a sua casa. O diabo não vai manchar a história da sua família, não vai. E aí o texto nos diz: e levantando,
Eu não sei você, mas eu gosto de imaginar a cena. O texto diz: e levantando Jesus os olhos. Quando Jesus levanta os olhos, ele vê o que os discípulos não viram. Porque nós, por natureza, somos inclinados a olharmos para baixo. Vou te dar um exemplo prático, simples, diria até simplório. A pessoa tem medo de altura, mas quando ela passa em cima de uma ponte, é mais forte do que ela. Ela faz assim, ó. É assim ou não é? Tem medo de altura, mas quando está num prédio, no 5º andar, é mais forte. Ela faz assim, ó. Opa. Mesmo lá em cima, não tem oportunidade ou a opção de olhar para frente, para trás, para o lado ou para cima. Não, mas a gente quer olhar para onde? Por que para baixo? Porque a nossa natureza é inclinada para baixo. Por isso Jesus sempre advertiu: olhem para cima, não ajunteis tesouros na terra. Por isso Paulo advertiu: buscai as coisas que são de cima, do alto. E por que repetidas vezes? Porque nós somos inclinados a olharmos para baixo. E aí, enquanto olhamos para baixo, não temos a noção do que está acontecendo. Preste atenção nisso aqui. É aí que Jesus levanta os olhos e identifica o que os discípulos não identificaram. E o que Jesus identificou? 4 coisas. Primeira, é muita gente. Segunda, já está tarde. Terceira, o povo está com fome. Quarta, não tem comida para todo mundo. Olha isso. Seria bom você se esforçar para você gravar isso. Os discípulos nem sabem do problema, e Jesus já está identificando que tem um problema. Então não se preocupe não, meu irmão. Quando você identificar o problema, saiba que Jesus já identificou bem antes, porque Ele sempre está na frente. Bom, aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Quando eu percebo o problema, Jesus já percebeu faz tempo. Está aqui. Ele levanta os olhos. Então esse problema que você está enfrentando agora, Jesus já sabia antes. E aqueles que porventura você enfrentará, Ele também já sabe. E já tem a solução. Isso não te alegra, não? Aí ele identificou: olha só, olha isso, é muita gente, já é tarde, o povo está com fome, não tem comida para todo mundo. Ele já sabe do problema, mas ele também já tem a solução. Resolveu o problema? Não. É impressionante. Ele sabe do problema, ele tem a solução, ele vai resolver. Mas antes de resolver, ele olha para Filipe e diz assim: e aí, Filipe, o que a gente faz? Mas Jesus já não tem a solução? Tem. Então para que transferir para Filipe? É porque Jesus quer ensinar algo. E o que ele quer ensinar? Aí tem que ler Marcos 6:30. Percebam
que capítulo 6 de João, o versículo 1 começa o quê? Depois disso. Depois do quê? Do que o que está em Marcos 6:30, que é o mesmo relato. E o que está em Marcos 6:30? Vamos lá. Os discípulos voltaram de uma expedição missionária, ouçam isso, e eles estão atônitos, alegres. E Jesus pergunta: vocês estão alegres por quê? Ah, Senhor, o Senhor não sabe da maior. No teu nome nós agora também fazemos milagres. Não, o Senhor não sabe da maior. Até os demônios se nos submetem. Jesus discutiu, porque o que eles estão dizendo para Jesus? Nós agora também fazemos milagre. Como quem diz, se cuidem, não é só o Senhor agora não. Jesus discutiu com eles? Não. O que Jesus disse para eles? Vamos dormir. Como quem diz, o mal de vocês é sono, e nada melhor do que uma noite bem dormida. Dormiram tão bem que até esqueceram do que falaram no dia anterior. Mas Jesus não esquece. Lá estão, por baixo, 15.000 pessoas com fome. Não tem comida para todo mundo. Jesus olha para Filipe e diz: resolve aí. Como quem diz, não é vocês que agora também fazem milagre? Resolvam. Dá uma saída para isso. Não é vocês que resolviam o problema de vocês à sua maneira? Não é a igreja brasileira que já estava acostumada a resolver os seus problemas à sua maneira? Eis aí um problema. Resolva o problema. Dá um basta nessa pandemia. E sabe qual é o problema de Filipe? É que Filipe ainda sugere a solução. Qual é a sugestão dele? Manda o povo embora. Ah, então é assim. Quando é para testar popularidade, vem todo mundo. Quando é para satisfazer a necessidade do povo, manda embora. Quando ele percebeu que isso não seria o caminho tomado por Jesus, ele dá uma outra sugestão. Qual? Ele começa a fazer cálculo. 15.000, vai 2, não fecha. Porque ele quer fazer conta na hora de orar. Que tem gente que é assim, que quando é para fazer conta, ele ora, e quando é para orar, ele quer fazer conta. E ele começa a fazer conta e chega à conclusão: não tem solução. Agora, sabe o que faltou em Filipe? O que sobrou em Ezequiel? Deus chama Ezequiel e vai no meio de um vale de ossos secos. Depois desse passeio no vale de ossos secos, olha a pergunta de Deus para Ezequiel: e aí, Ezequiel, qual é a sua opinião? Esses ossos podem voltar a viver? Se fosse Filipe, hein? Deixa eu consultar aqui a anatomia humana, para ver se os ossos, a composição dos ossos com os nervos. Olha Ezequiel. Ezequiel sobra nele o que falta em Filipe. Ezequiel se volta para Deus e diz assim: tu sabes. Como quem diz, eu não sei de nada. Se o Senhor não fizer, ninguém mais faz.
Oh, glória a Deus! O que Deus está falando a nós essa noite é: devolva o problema a Ele, porque Ele já tem a solução. Devolva para Ele. Pare de tentar resolver a sua maneira. Levante bandeira branca, como quem diz: eu me rendo. Chega de ser do meu jeito. Ele está dizendo: eu já sei o que vou fazer, eu só estou te testando, eu só estou te experimentando. Devolva para mim, eu já tenho a saída. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? Com todo respeito e todo cuidado que se impõe nesse tempo, olhe para a pessoa que está perto de você e diga: devolva o problema para Deus. Pare de tentar resolver à sua maneira. Levante bandeira branca, se renda. Reconheça que isso é para Ele fazer, que isso não é para você, é para Ele. Agora, o que eu acho ainda mais lindo, e eu começo a encerrar, é que mesmo quando nós devolvemos o problema a Ele, se eu fosse você, eu não perderia isso aqui não. Repito esta parte: mesmo quando eu devolvo a situação para Ele, isso não quer dizer que Ele vai me tirar de cena. Não. Eu devolvo para Ele, e Ele diz: porque você devolveu para mim, eu vou te colocar no processo da solução, e eu vou te usar para isso. Isso aqui não é invenção minha não, isso aqui está aqui, ó. Filipe devolve o problema. André, é que aí não dá tempo, André aparece, não é com 5 pães e 2 peixes, aparece com um rapaz, com 5 pães e 2 peixes, entregam a Jesus, e aí começa o negócio. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta aos céus e pede multiplicação? Não, ele só agradece. Obrigado, Senhor. Quando ele termina de orar, eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. Quando ele termina de agradecer, eu pergunto: quantos pães e quantos peixes estavam na mão dele? 5 pães e 2 peixes. Outra pergunta central: quem ele serve primeiro? A multidão ou aos discípulos? Aos discípulos. Então olha só, ele tem 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes, ele serve para 12. Eu pergunto: isso é milagre ou não é? É milagre ou não? Você tem 5 pães e 2 peixes, e você consegue distribuir para 12? É milagre ou não? Diga por favor, é ou não é? Sim. Agora, outra coisa, ele pega um pão dos 5, entrega para o primeiro. Quantos pães tem na mão dele? Não é 4, 5. É porque se fosse 4, quando ele chegasse no quinto já não tinha mais. Ele pega um dos 5 e entrega. Ele pega um peixe dos 2 e entrega. Quando olha para a mão dele, ainda tem 5 pães e 2 peixes. Porque nas mãos de Jesus nada se acaba, meu irmão. Nada se acaba. Aí ele vai distribuindo para um, para outro, e continua a mesma quantia aqui. Aí o texto diz que: e tendo servido os 12, ele olhou para eles e disse o quê? Agora dá-lhe voz de comer.
Ou seja, o milagre começa na minha mão e termina na mão de vocês. Eu começo e vocês terminam. Vocês não devolveram o problema para mim? Então eu dou a solução e coloco vocês no meio do processo para resolver o problema através de vocês. Oh, glória a Deus! Só quem crê que Deus está falando aqui nesta noite. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? A solução dos problemas dessa cidade está nas mãos desta igreja. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor nesta noite. Deus tem a solução através de você. Porque esse não é o papel da igreja. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu vou repetir aqui: a solução dos problemas dessa cidade está nas mãos desta igreja. Aí dá glória a Deus quem crê, meu irmão. Não é este o papel da igreja? Eu vou encerrar com isso aqui. Pastor André, com todo respeito eu me dirijo ao senhor, mas eu fico encantado com a cena que eu vou descrever para vocês aqui. Jesus está crucificado. A gente não tem noção disso, porque a gente sente uma dor de cabeça e já quer que todo mundo pare para cuidar da gente. Se eu fosse você, eu não perderia isso aqui não. Jesus está crucificado, corpo dilacerado, a sua fronte, a sua cabeça com a coroa de espinhos, e aí vai. Olha o nível da compaixão. No meio daquela angústia, daquela dor, Jesus percebe, preste atenção nisso, duas pessoas ao pé da cruz. Quem são elas? João, o apóstolo, e Maria, sua mãe. Ele não pede, me ajudem, não. Ele não pede, amenizem a minha dor, não. Olha o que ele diz: homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Gente, pelo amor de Deus, é para no mínimo sentir vergonha. Ele está crucificado e está preocupado com quem vai cuidar da mãe dele. Porque José, marido de Maria, já havia morrido. E a lei dizia que quando o pai, o chefe de família, morria, o filho mais velho assumia o cuidado da mãe. Então quem era responsável por Maria era Jesus. Jesus olha para João e diz: homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. O que ele está dizendo para João aqui é: cuide da minha mãe como se fosse a sua. Só que isso aqui é uma mensagem para a igreja, porque Jesus também está dizendo para João: assuma o meu lugar na terra, me representem onde vocês chegarem. Deus está falando com esta igreja: vocês têm a responsabilidade de representarem aos céus aqui na terra. Deus está dizendo: eu quero usar vocês para solucionar os problemas dessa cidade. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor. Eu tenho 1 minuto e eu quero aproveitar. Deus está dizendo a nós:
Devolva o problema para mim. Eu já tenho a saída. E vocês serão instrumentos para a solução dos problemas. Você crê nisso? Adore ao Senhor. Você crê nisso? Seja cheio do Espírito de Deus. Você crê nisso? Você é batizado com o Espírito Santo. Seja renovado. Com a permissão do pastor da igreja, o pastor André, esteja em pé adorando ao Senhor. Deus está neste lugar. Eu quero fazer um convite e eu encerro. Onde está você? Eu poderia devolver, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, mas eu também não tenho dificuldade de entender quando Deus quer que eu faça o que eu vou fazer aqui. Eu sei que há alguém aqui que precisa se reconciliar com o Senhor Jesus agora. Onde está você que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Eu estou sendo específico com você. Onde está? Você que tem tentado resolver os seus problemas à sua maneira, o Senhor está lhe dizendo: devolva para mim. Onde está você? Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora? Se há alguém, crie força, coragem, saia do teu lugar e venha. O Senhor quer perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida, devolver o que você perdeu. Há alguém entre nós? Saia do teu lugar e venha.